Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Estamos profetizando 2025, ano de novas e grandes oportunidades. Você vai ouvir falar muito sobre isso, se você nos acompanha aqui pelo rádio, ou de alguma maneira você caminha com a gente também no presencial. E eu acredito que é importante a repetição, porque hoje em dia a gente sabe, a gente tem muitas informações, as pessoas ouvem bastante, outros dizem que tem muita gente que não consegue ouvir um áudio nem de 2 minutinhos, mas como eu não me preocupo com isso, a gente gosta de dar conteúdos, não importa se é de 1 minuto, se de 10 ou de 1 hora, trazer palavras de encorajamento, palavras de incentivo, evidentemente palavras que estão condizentes com as palavras que Deus nos dá, a palavra de Deus. E então a gente vai falar muito sobre isso, e o que me chama a atenção é justamente quando Deus, ali no livro de Josué, se você ler Josué capítulo 1, você vai perceber que ali Deus está agora instruindo Josué para a missão que ele tinha que desenvolver a partir daquele momento. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Moisés, Deus permitiu que ele vivesse durante 120 anos. Moisés teve a fase dos primeiros 40, depois mais 40 e mais 40. Cada 40 anos era uma fase ali de Moisés, e Deus usou Moisés de uma forma espetacular, extraordinária, né? Tirando lá o povo do Egito e tudo mais. E Josué, ele assessorava Moisés. Então ele foi ali, e Deus já havia falado para Moisés que no futuro o Josué seria o sucessor dele. Então Deus já deu ali a dica para Moisés, e Josué então estava ali. Então Josué, ele presenciou ali as vitórias do povo através do ministério de Moisés. Josué também viu que um grupo de líderes de Moisés se rebelou contra Moisés. Então Josué viu todos os cenários, tanto dos rebeldes quanto dos obedientes. Então ele viu tudo o que aconteceu, mas ele sabia que Deus estava ali com eles, né? Então chega no momento então que Deus fala assim: olha, agora é com você, Josué. Moisés terminou o ministério dele, agora é você, Josué, que está com essa missão de conduzir o meu povo para Canaã. Então Deus falou isso aqui, certo? Me chama a atenção em Josué capítulo 1, verso 6, Deus diz assim, ó: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Esta é a frase para você, meu amado e minha amada. A vitória é para quem é corajoso. Os medrosos não conquistam nada, a não ser mais medo ainda, né? Mas vai ouvindo aí que você vai entender a palavra. Não pegue pela metade, senão você não vai entender. Mas aqui eu estava olhando aqui na minha Bíblia, eu li em 2 Bíblias, vou ler em outra Bíblia, Josué, em uma diz assim: seja forte e corajoso. Eu gosto dessa frase, seja forte e corajoso. Então é Deus que está dizendo para Josué. E o mesmo Deus de Josué é o nosso Deus, minha gente. Por isso nós estamos falando a mesma coisa. Para você, você não tem o nome de Josué, mas você tem também uma missão nessa terra. Então Deus fala com Josué e bota ânimo em Josué. Em uma outra Bíblia que eu tenho aqui, outra versão, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Então pode ser que esteja escrito aí na sua Bíblia: seja forte e corajoso, ou esforça-te e tem bom ânimo. Quer dizer, esforça-te é de ter força, né? Ter bom ânimo, ter coragem, né? Então o teor da palavra de hoje, nesse início aqui de semana pelo rádio, é isso aqui. E temos também que aprender a valorizar as pequenas coisas. Às vezes, aquilo que é pequeno para mim é grande para você. Às vezes, algo que é grande para você é pequeno para mim, entendeu? Então, isso aqui é muito pessoal. É muito pessoal. E tem a ver também com relação àquilo que Deus tem para cada um de nós, e tem a ver também, acredito eu,
a questão de mentalidade, né? Você vê um cenário de uma coisa, você pensa, isso é perigoso, isso não é para mim. Aí vem outro, vê o mesmo cenário e fala, não, isso é para mim, isso é fácil de resolver. Aí vai de cada um. Aí tem a ver com a fé, com a maturidade espiritual, a saúde intelectual da pessoa, tem vários fatores, certo? Agora, Deus é especialista, porque quando ele chama alguém, quando ele convoca alguém, quando ele dá uma missão para uma pessoa, se ele chama a pessoa para algo, ele vai dar a capacidade e vai dar também a provisão, quando Deus está naquele chamado ou naquela pessoa, né, que está querendo fazer algo para Deus. Então, valorize as pequenas coisas, mas entenda, você valorizando aquilo que é pequeno para você, vai crescer, vai desenvolver. Então Deus estava justamente trazendo aqui a Josué uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, porque afinal de contas, Josué estava ali liderando um projeto de Deus. Preste atenção nisso aqui. Ele estava liderando um projeto de Deus. Amado e amada. Você tem consciência disso? Você já parou para pensar que muitas coisas que você está fazendo é um projeto de Deus, que Deus colocou no teu coração? Que você tem que conduzir com maestria, com excelência, fazer o teu melhor possível, porque não é para você, não é para homens, é para Deus? Pense nisso. E é interessante também que Deus, ele também nos leva a experimentar coisas grandes. Eu acredito que Deus não permite a gente experimentar coisas grandes se a gente não valoriza as pequenas, certo? Não valoriza as pequenas. Tem pessoas que não crescem em nada porque são mal agradecidos e às vezes até mal educados para com Deus. São pessoas ingratas. Então pessoas assim, elas ficam patinando na vida. Elas são infelizes, entendeu? Ela não é feliz, o ingrato não é feliz. Tenho certeza. A pessoa ingrata, ela é ingrata com Deus, com tudo. Ela nunca está grata por nada. Mas não é só de falar gratidão, gratidão, gratidão. Porque hoje é fácil escrever, eu sou grato, eu sou grato. Será? Que dizem que papel aceita tudo, é o que dizem por aí, não é? Diz que papel aceita tudo, não é verdade? A pessoa pode escrever uma coisa que ela só foi inspirada para escrever, mas não quer dizer que ela pratica aquilo ali. Às vezes a pessoa tem muitas filosofias de vida, mas é só a filosofia de vida. Mas ela não faz nada daquilo. Ela só é um papagaio falante aí, né? Mas não faz nada. Mas Deus, ele nos leva a experimentar coisas grandes. E é interessante que a sua grandeza, ou seja, a grandeza de Deus o faz agir assim. Ou seja, temos o privilégio, olha que palavra sensacional, tá? É privilégio. Vou dar uma aula de português, é PR, não é privilégio, é privilégio. Temos o privilégio de experimentar juntamente com Ele a amplitude do seu favor e da sua ação poderosa sobre a nossa vida. Então eu já quero declarar aqui, para aqueles que creem, estão entendendo a palavra, que o favor de Deus, o favor dos homens, o favor do céu e da terra, aleluia, venha sobre a sua vida, rakashalaramai, aleluia, há uma unção nessas palavras, porque não são palavras minhas, são palavras de Deus. Eu estou apenas lendo a palavra, estou apenas comunicando a palavra, a voz é que Deus me deu, mas a palavra, a revelação é do Espírito Santo para você. Então vamos parar de ficar aí reclamando, vamos parar de ficar aí se vitimizando, pare com isso. Estou falando isso aqui sempre e ultimamente muito mais, batendo nessa tecla, porque daqui para frente eu estou avisando faz tempo, mas daqui para frente quem não se fortalecer em Deus vai ficar no meio do caminho choramingando. Essa é a pura verdade e eu vim aqui para falar verdades. E não para passar a mão nas pessoas, no sentido alisar o ego das pessoas. É falar que a vida é boa, falar que Deus é maravilhoso, que Ele cuida da gente, mas que também tem problemas. Mas que também você vai enfrentar luta, mas vai ter vitória, mas vai ter luta, mas vai ter vitória, mas vai ter luta, mas vai ter vitória. É isso que diz a Bíblia.
Até tem uma música que eu gosto de cantar, e tem muita gente que gosta, é meio antiga até, mas fala assim, vai dar tudo certo. Eu acredito nisso. Só que se eu falar essa frase só, vai dar tudo certo, mas se você não fizer a coisa certa, vai dar tudo errado, meu amado. Essa é a verdade. Porque senão você vai ficar iludido. Aí você, o pastor disse que vai dar tudo certo, mas está dando tudo errado. Por quê? Pode ser que você está fazendo tudo errado, então não vai dar certo. Se eu faço coisas erradas, então não vai dar certo, vai dar errado. Entendeu? Vai dar errado, vai dar BO, vai dar problema. Essa é a verdade. E hoje em dia, o que está acontecendo? Hoje na internet tem, por exemplo, eu posso produzir um material, um conteúdo, uma pregação, um ensinamento, outros podem ensinar alguma outra coisa, falar coisas bonitas de outros, em outras áreas da vida. Aí as pessoas, geralmente, eles fazem cortes na internet, geralmente uma frase para engajar, né? Isso faz parte, principalmente YouTube, coisa da internet, essas coisas todas. Então, só que eu vou te ensinar uma coisa. Um pedacinho, um corte ali que pode dar engajamento na internet, aquilo ali pode ser uma frase até profética, eu acredito. Porém, tem um contexto. Que se você não entender o contexto, só aquela frase não vai ser uma frase mágica. Entendeu? É aqui que tá. Por que existe um monte de gente iludida? Por causa disso. Eles pegam mensagem pela metade, eles pegam frase distorcida e quer contextualizar. Hoje, as pessoas que não entendem do Espírito Santo de Deus, eles pegam um versículo da Bíblia e ainda defendem o seu pecado, defendem o seu erro, a cara de pau ainda. Você está entendendo? Porque eles não entendem as coisas de Deus. Eles não entendem as coisas espirituais. Hoje é comum. Hoje palestras motivacionais, palestras, que é bacana, é legal, eu gosto, até sei fazer isso se precisar, mas uma coisa é certa. Se a gente estiver fazendo algo errado, que esse errado seja um pecado diante de Deus, vai dar problema, minha gente. Vai dar problema. Então, hoje em dia, as pessoas estão brincando com o pecado. As pessoas estão pecando descaradamente, não é? E estão aí adorando a Deus como se está tudo bem. Mas pode ter certeza, a casa cai. Onde tem mentira, onde tem coisa errada que Deus abomina, esse negócio não vai para frente. Ou essa pessoa não vai para frente. Entenda isso. Deus é bom? É. Deus é misericordioso? É. Aliás, a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É as misericórdias. Se eu estou aqui de pé, se eu estou aqui, não é que eu sou bom, não. É que é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus que tem me sustentado. E é claro, eu busco honrar a palavra de Deus. Perfeito eu não sou, mas estou buscando melhorar. Assim você tem que ter esse entendimento também. Entendeu? É muito bacana, palavras positivas, palavras assim, motivacionais, tudo isso eu acredito que é válido para uma questão de mentalidade. Mas se Deus não tiver nesse negócio, meu amado, vai ser uma frustração lá no final. Eu estou avisando. Eu estou avisando bem claramente. Certa ocasião, Jesus dando seus ensinamentos, e ele falando sobre o céu, falando sobre que quem o seguisse, que ele já está pronto, ele ia preparar as mansões celestiais, moradia e tudo mais, né? E aí o pessoal ouviu aquilo ali e falou, Senhor, o senhor está falando do céu, o senhor está falando que nós vamos para lá, mas qual que é o caminho? Dá o caminho para eu pôr aqui no meu aplicativo aqui se fosse hoje era assim, né? Dá o caminho. Jesus falou, olha, eu sou o caminho. Está escrito em João capítulo 14, verso 6. Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, meu amado, você quer ser salvo? Você quer ser salvo da grande tribulação que vai vir? Você quer ser salvo de morar no inferno? Então, meu amado, o caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Não é outro, não existe outro, não existe. Não existe. Se tiver alguém me ouvindo e não concorda com isso por não ser um cristão, respeito. Mas eu não largo Jesus por nada. Ninguém faz a minha cabeça. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é Deus, Ele é o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Então estou falando sim de salvação, de vida com Deus e de ter uma vida aqui na terra abençoada, mesmo diante das turbulências, mesmo diante das batalhas. Falando em turbulência, conta-se uma ilustração, né?
Conta-se que em um avião, com uns 200 passageiros, e de repente começou uma grande turbulência. E todo mundo ficou desesperado, com medo, gritando e achando que ia acontecer alguma coisa pior. E do lado de um senhor que também estava muito preocupado, desesperado, do lado dele tinha um garoto, menino de 12 aninhos, sentado ao lado dele. E aquele menino estava tranquilo, vendo ali na tela, assistindo um filme, alguma coisa assim, e ele tranquilo. E todo mundo com medo e ele não. Aquele senhor disse para o garoto, ô menino, ô garoto, tá essa turbulência, tá todo mundo com medo e você não está com medo? Por que você não está com medo? Todo mundo gritando aqui, você tranquilo aí? O menino respondeu para aquele senhor, sabe por que eu não estou com medo? Porque o piloto é o meu pai. O piloto é o meu pai. Então, meu amado, na vida, na caminhada, na jornada da fé, vai ter muitas turbulências da vida. Entendeu? Algumas turbulências, algumas fraquinhas, outras um pouco mais fortes, certo? Só que quem está no controle da nossa vida, quem é? O nosso Papai do céu, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle, ele cuida de cada detalhe. Por isso que temos que entender. Nós não estamos imunes, isentos das turbulências da vida. Mas se você faz a coisa certa, eu acredito que essa turbulência ela é menor e Deus vai estar contigo diante de uma pequena, uma média ou uma grande turbulência da vida. Deus vai te dar força para vencer, Deus vai te dar graça. Então Deus, quando ele chamou Josué, o Senhor expõe a situação. Deus expôs ali a situação para Josué, só que Deus delegou responsabilidades de liderança para Josué. Então eu quero informar a você, que talvez não conheça esse texto bíblico, entender que Deus estava encorajando um líder. Mas que esta palavra aqui não é só para quem quer liderar, seja liderança cristã, ou seja uma liderança corporativa, um CEO ou coisa desse tipo, um gerente que seja. Não, isso aqui é para todos nós. Porque todos nós temos que ter essa palavra e entender. Talvez você quer coisas grandes, mas você está esperneando aí com coisas pequenas. Você não aprendeu a lição ainda. Então por isso que talvez você não vai alcançar aquilo agora. Deus está te treinando, Deus está te lapidando, Deus está te treinando para coisas melhores e maiores que virão para a sua vida. Estou falando aqui na terra. Porque lá no céu não vai ter problema. Não vai ter pecado, não vai ter coisa errada, não vai ter conta para pagar também, glória a Deus, né? Você está entendendo? Mas aqui na terra tem de tudo. Você não pode perder a sua conexão com Deus. Agora, é bom saber uma coisa, gente. Preste atenção nisso aqui, essa frase aqui é interessante. Eu já falei essa frase um punhado de vezes. Preste atenção. Quem estabelece nossos limites é Deus e não nós. Quem estabelece os nossos limites é Deus. Se Deus falar, Edson, você vai alcançar até lá chegarei, porque Deus falou e está falado, é só eu andar ali no caminho da obediência, daquilo que Deus me deu para fazer, e não perder o foco, entendeu? Então é Deus que estabelece nossos limites, é Deus e não nós. Nós somos o quê? Nós não somos ilimitados, somos limitados, temos nossos limites. Mas Deus, preste atenção, quem estabelece nossos limites é Deus. Deus sabe o que nós podemos aguentar. Deus sabe o que eu posso aguentar. Deus sabe o que você pode suportar. Então Deus vai te dar graça suficiente para cada dia. Então, se queremos de fato caminhar em direção à nossa maior conquista, gente, devemos considerar algumas orientações de Deus para nós, a partir desse texto aqui, que a gente está analisando. Anota aí, Josué capítulo 1, do 1 ao 9. Daí você estuda melhor aí. Agora, preste atenção nisso aqui. Se você deseja obter grandes conquistas, grandes resultados, primeira coisa que você precisa fazer é buscar orientação do alto. Buscar orientação de Deus. Você tem buscado orientação de Deus ou você está indo pela tua cabeça?
Você está buscando a orientação de Deus ou está buscando a orientação de pessoas que não temem nem a Deus e não entendem nada de coisas espirituais? Estou falando de coisas espirituais. Você está buscando direção do alto ou está pedindo opinião para todo mundo? E quanto mais opinião você pega, mais confuso você está. Esse é o problema de muita gente. Elas começam a pedir opinião, não é nem conselho, opinião. Fala, fulano, o que você acha? Eu faço isso ou faço aquilo? Aí um fala, faz aquilo. Aí ele pergunta para outro, o que você acha? Ele começa a perguntar. Chega no final, ele faz uma pesquisa, ficou 50% acha que ele deve fazer uma coisa e outros 50% acha que não deve fazer. Traduzindo, ficou na dúvida, ele vai ter que decidir. Está vendo? A decisão sempre é nossa. Eu posso pedir opinião para quem eu quiser, eu posso pedir conselhos é até bíblico, né? Mas a decisão é minha. A decisão é minha. Conselho é para te equilibrar na sua decisão. Às vezes você precisa de um conselho conjugal, você está passando uma crise no casamento, você tem que perguntar para alguém que está com um casamento um pouco melhor que o teu, tipo assim, né? Ou alguém que tem capacidade para tal. Entendeu? Você tem que ter essa sabedoria. Depende o que você precisa, depende o conselho que você precisa. Acredito que primeiro você tem que falar com Deus. Então peça orientação de Deus, do Espírito Santo, e ele vai te ajudar. E naquilo que precisar de pessoas, então você vai perguntar ou conversar com as pessoas certas. Entendeu? Vou contar uma ilustração para ficar mais leve aqui, como se fosse uma ilustração. Em um certo lugar, em uma certa região do mundo, ali estava uma pessoa que infelizmente o casamento dela não deu certo. Aí nesse contexto dessa ilustração que eu estou aqui conjecturando, chegou uma outra colega. E ambas começaram a conversar, conversa vai, conversa vem. A amiga que chegou para conversar disse assim, fulano, eu estou passando uma crise no meu casamento. Está acontecendo isso, isso, isso. Essa que estava passando uma crise no casamento, contou para outra que já tinha acabado o seu casamento. O casamento, infelizmente, não deu certo. Como ela ainda estava ferida com aquela separação, ela disse para a amiga dela, amiga, é assim mesmo. Assim começou meu casamento, foi desse jeitinho, a mesma novelinha, mesma historiazinha. Amiga, te prepare. Aí eu te pergunto, e daí? Você acha que essa amiga foi uma boa conselheira? É isso que eu estou te dizendo. Pega aí o que eu estou falando. Pode servir para alguém isso aqui. O que aconteceu? A outra também deu problema. Por quê? Ela foi abrir o coração para a pessoa errada. Dentro dessa ilustraçãozinha que eu estou contando. Eu botei ilustração para ficar mais leve aqui. Entendeu? Aí você tem que se aplicar em outras áreas da sua vida. Tem questões que são espirituais, tem questões que não são espirituais. Aí é com você, né? Aí é com você, né? Não tem como falar tudo aqui, aí é você. É você, meu amado. Então, busque orientação de Deus. Sabe por quê, gente? Porque no meio das nossas lutas, é Deus quem nos guia. Diante das lutas, Deus vai nos guiar. É muito importante, preste atenção, é muito importante que você mantenha seu coração aberto à direção que vem do alto. O alto é de Deus, do Espírito Santo, entendeu? Olha que lindo aqui o Salmo 23, que é famosíssimo. O Senhor é meu pastor. Olha que linda essa frase. O Senhor é meu pastor. Interessante que a principal função de um pastor de ovelhas é guiá-las. É guiá-las. Entendeu? É guiá-las. Guiando para o caminho bom. Dando um bom destino. Na sequência aqui desse Salmo 23, Salmo de Davi, ele diz, ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Está aqui, ó. A condução do bom pastor sempre nos levará ao melhor destino. Ao melhor destino. Entendeu? O salmista escreveu também no Salmo 48, verso 14, está escrito assim, pois assim é nosso Deus, Ele é nosso Deus para todo sempre e nos guiará até o dia de nossa morte, nos guiará.
Ele é nosso guia, ele vai nos guiar, ele vai nos dirigir, ele vai nos orientar. Entendeu? Então, nessa jornada da fé, é uma jornada da fé. Entendeu? Então, nessa jornada, ou nessa jornada também em direção a novas conquistas, grandes conquistas, novos desafios, novas oportunidades, é preciso estar convicto de uma coisa, que é uma verdade absoluta. Deus nos guia. Ele nos toma pela mão direita e nos conduz. Aleluia! Ele vai nos guiar. Então, meu querido e minha querida ouvinte, quando Deus chama Josué, Ele lhe dá a garantia de que o conduzirá. Pois, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, diz o Senhor. Eu serei contigo. A minha querida mamãe me deixou um legado muito grande, que foi os seus ensinamentos. E minha mãe, ela ensinou com exemplos. A minha mãe não era de falar muito. Minha mãe não era de falar muita coisa. Ela falava pouco, mas era um pouco que ela mais tinha ação concreta. E a minha querida mamãe, quando jovem, muito linda, minha mãe era linda, linda demais. Imagina, com 28 anos. Eu tinha 2 anos e 7 meses. Por que eu sei que era linda? Porque, ainda bem que tiraram uma foto daquelas antigas, mas é linda, uma coisa linda. Não é à toa que meu pai, Moisés, quando viu a minha mãe, não esperou muito não, já chegou no pai dela e já falou, porque antigamente era assim, né? Antigamente o namoro, se tivesse sofá na casa, a namorada ficava de um lado, no meio ficava o pai e na outra ponta o namorado. Não é como hoje, que o negócio é meio complicado. Mas enfim, o assunto não é esse. O importante é o seguinte, o importante é que o meu pai chamava-se Moisés, o meu pai. O pai aqui desse que está falando, o Edson. Meu pai chamava-se Moisés. Minha mãe, Heloísa. E se casaram e foram felizes por um período curto. Por que curto? Deu tempo de eu nascer. Ainda bem que eu nasci, senão eu não estava aqui falando para vocês. Aí Deus ia ter que colocar outro. Gostou dessa? Deus é bom, não é? Deus é maravilhoso, né? Quero dizer um recado para você que está aí, talvez triste. Deus permitiu que você nascesse, meu amado. Valorize a tua vida. Não importa se a coisa está complicada, não importa se a tua família está tudo de ponta cabeça, mas você está me ouvindo aqui. Então, se você está me ouvindo, já é um grande sinal que Deus tem vitória para você, querido, querida. Preste atenção no que Deus está falando, minha gente. É isso aí, viu? É isso aí. Então, o meu querido papai, eu não tive o privilégio de conhecê-lo. Eu tinha 2 anos e 7 meses quando Jesus o recolheu. Ele foi muito cedo. Então eu não tive esse privilégio, mas a minha querida mamãe cuidou muito bem de mim. E os meus avós, principalmente o avô por parte de mãe, também deu um apoio naquele momento. Mas a minha mãe sempre contava um testemunho, que quando ela ficou viúva, ela ficou muito triste, obviamente, porque naquela época, quem ficava viúvo, às vezes nem casava mais. Às vezes, hoje não, hoje o cara fica viúvo hoje, amanhã já está casando de novo. Mas isso é outra história, isso é só para dar um toque. Mas não quer dizer que é errado. Mas, enfim. O que acontece? Ela ficou viúva e ela começou a orar. A minha mãe disse que naquele momento de luto, ela começou a orar tanto, que no luto ela buscou tanto a Deus que ela foi batizada no Espírito Santo. Já pensou? Porque ela só queria buscar em Deus, porque ela estava triste demais. Ela amava. Eu vou contar uma coisa aqui, uma história da minha vida, mas é bacana para você entender. A vida é feita de histórias. Você tem a sua, tem a minha. Toda história tem o seu valor. Você tem que saber contar essa história e tirar lições de vida para você. Isso que é importante, né? E a minha mãe, ela então fica viúva, fica triste,
curte ali o seu luto um bom tempo, mas ela começou a buscar a Deus. Então ela é batizada com o Espírito Santo. E daí, ela orando, Deus falou para ela: minha serva, eu fui com Moisés, aí se falando Moisés da Bíblia, eu fui com Josué, e eu vou ser contigo também. Eu vou guiar os seus passos. Oh, aleluia. Vou guiar os seus passos. Eu vou cuidar de você. Deus falou para minha mãe naquele momento. E de fato, Deus cuidou dela até o último dia de vida que Deus permitiu. E eu me lembro quando a minha mãe, no ano de 2012, em julho de 2012, minha mãe já, a sua idade um pouco avançada, estava indo bem, mas de repente Deus recolhe ela. E eu me lembro que, tipo, uns 3 dias antes de Deus recolher minha mãe, Deus já tinha me avisado que estava chegando a hora dela. Eu não sabia o dia, mas Deus já estava me alertando. E eu lembro que eu liguei para ela, conversei com ela e ela estava falando um pouco de dificuldade de falar na fala ali, mas eu fui falando com ela e quando eu terminei de falar algo para ela, ela só falou essa frase para mim. Essa frase ela falou inteira. Porque Deus entrou ali na voz dela e ela falou assim para mim: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. E eu nunca esqueci disso, tanto é que eu estou contando aqui para vocês. Porque eu vi a boca de Deus na boca dela. Porque quem já teve pai e mãe sabe. Pai e mãe só tem um. E quando eles partem, eles cumpriram a missão deles. A gente fica triste, mas vida que segue. Assim, um dia, se Jesus demorar muito para vir e eu morrer antes, meus filhos seguem. É assim que funciona, não tem como. Todo mundo vai passar por isso. Mas o que eu estou te ensinando? Que o Deus que conduziu Moisés, o Deus que conduziu e estava aqui fortalecendo e alertando Josué e dizendo que eu vou guiar os seus passos, eu vou pegar pela sua mão direita e vou te conduzir. Esse Deus continua agindo da mesma maneira para aqueles que creem nele. E Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu amado, eu vou pegar pesado aqui com todo respeito. Pare de ficar ouvindo conversa fiada. Acredite na palavra do Senhor. Cumpra os princípios da palavra e a tua vida nunca mais será a mesma. Pare de ficar dando ouvido às pessoas desanimadas, às pessoas pessimistas, às pessoas que não temem a Deus. Foque na palavra. Cuidado com as distrações dessa vida. Fique na palavra. Trabalhe como empresário, empreendedor, empregado. Faça o teu melhor. Invista em você. Estude, desenvolva, mas não perca a sua fé no Criador, no Todo-Poderoso, aquele que nos dá vida e vida com abundância. É isso. Então, se você quer alcançar grandes coisas, você precisa aprender a ouvir mais a voz de Deus e não a voz de homens. A voz de Deus. É isso que você está recebendo neste momento. A voz de Deus é serena, a voz de Deus é mansa, e Ele fala, Ele guia o seu povo através da sua palavra. Então vamos fazer o seguinte: leia mais a Bíblia, para de ser preguiçoso e preguiçosa, leia as Escrituras, leia a palavra de Deus. Mas que poucos falam isso. Eu ensino, eu prego, mas eu sempre falo: leia a Bíblia, leia as Escrituras, leia a palavra de Deus. Se não tem entendimento, caminhe com a gente que nós vamos te ensinar. Anote o texto, Josué capítulo 1, do 1 ao 9. Leia, se você não é familiar com a Bíblia, comece a ser. Porque a Bíblia vai nos dar direcionamento. Quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Quer escutar a voz de Deus? Leia em voz alta. Toma essa atitude. Não seja morno nem frio, seja quente. Tenha compromisso com as verdades de Deus e não com a verdade de homens que te enganam. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que falam em nome de Deus, mas por trás são outra coisa. Mas isso não é problema meu nem teu. Nós temos que se cuidar para não ser enganado e nem enganar os outros também. Mas Deus, Ele quer guiar os nossos passos. Ele quer dirigir os nossos passos. Eu vou orar por você, mas antes, dizer o seguinte: se você busca a direção de Deus, ok. Agora, se você busca a direção meramente humana, se você busca a direção humana,
ouvirá palavras com intenções mesquinhas, que almejam nos fazer parar no meio do caminho. Isso acontece com a voz do nosso eu, dos nossos inimigos e às vezes até de familiares. É certo, claro, que em meio ao processo de conquista de algo, muitas vozes nos ajudarão a alcançar o impossível. Conselhos e orientações de homens e mulheres sábios contribuem muito, claro, muito, muito mesmo, para a nossa jornada. No entanto, minha gente, o mais importante é ouvir a voz de Deus. Salomão disse o seguinte, que é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16, 1. Então é o que está dizendo aqui, Deus está dirigindo Josué, dando direção, orientação. Essa é a direção mais segura e garantia das grandes conquistas, é ouvir a voz de Deus, ouvir o seu direcionamento. Que você tenha um dia, uma tarde, uma noite, uma madrugada feliz e abençoada. Um dia para quem está ouvindo pela manhã, uma tarde para quem está ouvindo essa palavra de tarde, uma noite para quem ouvir de noite, uma madrugada para você que perdeu o sono e está me ouvindo, Deus está falando, descansa. Ore e volta a dormir e descanse, você que vai ouvir numa madrugada. Sabe quando o sono não vem, você vira de um lado, vira do outro, a preocupação vem? Está acontecendo isso com você? Então, já que está acordado, já saia da cama de vez, se ajoelhe lá num cantinho, ore e coloque essa preocupação nas mãos de Deus, volta a dormir, descansa. No dia seguinte, Deus vai te ajudar a resolver essa situação. Que Deus abençoe a todos nós. Que a graça de Deus, o favor de Deus seja sobre a minha vida, a minha família, sobre a tua vida e a tua família, hoje e sempre. Amém. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer por mais um dia de vida, pela tua graça, pelo teu favor para conosco, acreditando, Deus, que tudo que eu estou falando, pregando, ensinando, não são palavras minhas, mas são palavras do Senhor. O Senhor que está me inspirando, me capacitando para ser o porta-voz, comunicando a fé, comunicando a esperança, comunicando o caminho da salvação, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, libera, Senhor, sobre cada ouvinte, sobre cada família, respectivamente, a bênção, Senhor, da salvação. A tua palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Senhor, que venha no dia de hoje, nessa semana, nesse período, muitas pessoas venham ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Vidas sejam salvas, transformadas, libertas do pecado, da doença, da enfermidade, da praga, da peste, da depressão, da ansiedade, da tristeza, do desânimo. Em nome de Jesus, seja abençoado, meu amado e minha amada ouvinte. Abençoa, Deus, a água que nós separamos, que o ouvinte separou, que após a oração essa água se torne um remédio espiritual. Abençoa, Senhor, os compromissos financeiros que essa pessoa tem para com esse dia, para com essa semana. Dê capacidade administrativa, sabedoria para administrar. Abençoa a renda dessa pessoa, seja em forma de salário, prolabore, aposentadoria, uma herança, esse dinheiro extra que vai entrar na conta dessa pessoa no dia de hoje ou por esses dias, libera o teu favor, abençoando a vida financeira, abençoando a economia da pessoa física e a economia desse CNPJ, dessa empresa, desse empresário, desse empreendedor. E colocamos no altar todos os pedidos que estão chegando para nós, pedidos de oração, depositamos no altar da intercessão, pedindo socorro, ajuda e o milagre aconteça na vida de todos, em nome de Jesus. Abençoa também aqueles, Pai, que têm sido agentes de Deus, que tem semeado no ministério, agindo Deus, quem impedirá. Que eles continuem também neste mês, semeando com amor, com alegria e com fé, e que ainda este mês haja uma grande colheita sobrenatural na área que eles estão precisando de uma bênção, inclusive nas finanças. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos por mais um dia, por mais um período de fé e de milagres neste momento aqui pelo rádio. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote:
Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.